Hoje eu vou dar exemplos para você de como você pode ter se condensado no estado de culpa. Eu fiz um outro vídeo que vai aparecer aí na sugestão para você conferir, iniciando este assunto, e agora a gente vai dar continuidade para ele. Então, se você ainda não viu o primeiro vídeo, já se programa para assistir, que vai ficar tudo muito mais fácil de compreender. Eu quero comentar para vocês os principais motivos que eu venho observando desde o começo da minha vida como terapeuta, como naturopata, em relação à condensação em estado de consciência de culpa. Nós poderíamos falar muito sobre isso e detalhar muitos episódios que podem criar a condensação em estado de consciência de culpa. Mas para eu não me alongar muito, eu vou falar o principal fator que eu observo de cada fase da vida. Primeiramente, os três principais fatores absolutos que mais desenvolvem estado de consciência de culpa e vergonha são abuso sexual, trauma de abandono e escassez de alimento. Pois é, quando a pessoa vive em uma condição miserável ou passa por uma fase da vida onde ela tem dificuldade até para se alimentar adequadamente, ou ela vem de um histórico de antecedentes pobres, com extrema pobreza, com muita miséria, ela guarda atalhos bem negativos dentro de si que fazem ela transitar entre os estados de consciência de culpa e vergonha, principalmente. Já na infância, um fator que desencadeia muitos sentimentos de culpa são brigas entre os pais. Principalmente quando a criança escuta reclamações do pai ou da mãe, fazendo queixas que levam ela a crer que ela é culpada pela situação, como ter que trabalhar muito, precisar de dinheiro, não ter tempo para ela e falta de lazer. Muitas vezes a criança associa isso como se ela fosse a culpada. Já na adolescência, são outros fatores que podem ser somatizados por conta de atalhos que são criados na primeira infância ou podem ser gerados a partir da fase da adolescência mesmo. Principalmente quando as vontades, a visão de mundo desse adolescente não tem nada a ver com a visão de mundo que seus pais têm. Como, por exemplo, ele ter dons artísticos, querer viver o caminho da arte e seus pais imaginarem para ele um caminho de administração, um caminho no comércio, um caminho que não tem nada a ver com o que ele deseja. Nesses momentos, o que pode acontecer é que esse adolescente ele comece a sentir-se culpado por não conseguir agradar os pais. Esse fator pode contribuir muito para que esse adolescente se sinta deslocado, que ele não se sinta capaz de, sendo ele mesmo, agradar seus pais. E logo ele também cria dúvidas a respeito da própria vocação, das próprias vontades, por acreditar que se ele não fizer como os pais querem, ele pode se dar mal, ou que ele não vai ter dinheiro suficiente para se sustentar, optando pela profissão que ele deseja. Mas aí chega a fase adulta. E a coisa piora ainda mais. Geralmente, na fase adulta de uma pessoa, que a gente percebe os principais efeitos negativos dos estados de consciência de culpa que ela foi acumulando ao longo da vida. Muito dificilmente uma pessoa vai chegar até a fase adulta sem nunca ter tido contato com o sentimento de culpa. Só que as marcas elas podem variar muito de tamanho e profundidade. Tem pessoas que podem ter um episódio na vida que marcou ela muito e esse mesmo episódio na vida de uma outra pessoa marcou ela de uma forma diferente. O que importa é que se existem essas portas, esses atalhos, esses gatilhos no inconsciente, a gente tem que eliminar. Nós temos que fazer o trabalho de desintegrá-los. E o que acontece na fase adulta? Nós vivemos uma condensação somatizada de todos os estados de consciência de culpa que nós passamos ao longo da vida, com as questões da infância, com as questões da adolescência, e ela somatiza geralmente com a vida financeira. Então, sentir-se culpado por não poder dar a vida que a sua família merece, sentir-se culpado por não ter conseguido uma profissão que te levasse a uma condição financeira melhor, sentir-se culpado por não conseguir escolher a sua vocação e trabalhar em algo que você não gosta. No caso das mulheres, existe muita condensação em estado de culpa relacionada ao próprio prazer. Infelizmente, o sexo ainda é um grande tabu na vida das mulheres. Na vida dos homens eu também digo que porque uma vez que nós estivermos equilibrados, tanto homens quanto mulheres, a sociedade vai viver uma outra realidade. Então, com certeza, as mulheres vivem efeitos dos seus tabus, os homens vivem efeitos dos seus tabus, e a condição de culpa, o sentimento de culpa com todas as crenças religiosas, todas as crenças morais, tudo que a pessoa já viveu e como ela pode ter sentido isso ao longo da vida, pode gerar para ela até culpa por sentir prazer. Então, na fase adulta é bem complicado. A melhor coisa mesmo é se entregar para a terapia, fazer terapia até eliminar totalmente os gatilhos de culpa. Na terceira idade, o sentimento de culpa é um grande problema.
talvez até um monstro na vida da pessoa. Por quê? Muito dificilmente ela vai querer mudar nessa fase. Depois dos 65 anos, a gente tende a resistir ainda mais às mudanças que lá nos 30 a gente já falava que estava difícil de fazer. É necessário muita atenção com idosos que ainda vivam em estado de consciência de culpa, porque a principal tendência de quem teve esses sentimentos ao longo da vida é nessa fase se culpar por todos os erros que já passou, viver remoendo esses erros, se enclausurar em dores, se enclausurar em depressões. É muito complicado. No próximo vídeo eu vou ensinar você a fazer alguns comandos que vão te ajudar a desintegrar os sentimentos de culpa. Não importa qual fase da vida você esteja, se você é um adolescente, se você é um adulto, se você é um idoso, ou se você percebe que a sua criança tem tendência a sentimentos de culpa, ela também poderá fazer. Então acompanhe o canal, curta, se inscreva e ative os sininhos para receber todas as notificações. Até logo!